Bom, a minha história é muito simples, aconteceu faz bastante tempo. Agora eu já sou vó, eu tenho um casal de filhos lindo e, e a minha vida é boa, graças a Deus. Na época eu era dona de casa, eu me casei muito jovem e, e eu fui morar numa casa que meu pai me deixou de herança. Quando eu casei, meu pai já era falecido. Era uma casa muito boa. E sempre a minha família, a minha mãe, que era viva na época, ela dizia, todo mundo dizia, tem alguma coisa estranha nesse seu marido. No começo ele era muito sedutor com todos, muito carinhoso, muito amoroso, solícito. E eu pensava, não tem nada demais, é uma implicância deles com ele não faz nada para ninguém. E de fato ele não fazia. Ele trabalhava, eu cuidava da casa, dos filhos. E vivíamos, né, na casa de herança, e foi assim que aconteceu, foi tudo tão rápido. Ele começou a se queixar muito do emprego, se queixar muito, nada estava bom, era implicância com os amigos, e eu falando para ele ter paciência, e eu comentava com a minha mãe, às vezes uma coisa ou outra, ela falou, isso aí não tá legal, né? E todo dia ele chegava com mais queixa, e chegava tarde, né? Fazendo hora extras, muita hora extras, serão em cima de serão, e eu acreditando que era tudo uma coisa do trabalho. Aí eu não sei até hoje se ele pediu as contas e falou pra mim, no caso, que mandaram ele embora, ou se de repente ele até foi mandado embora. Mas a questão é que um belo dia ele chegou dizendo que por causa de uma intriga com um colega de trabalho, ele tinha sido mandado embora. Foi mandado embora, ia ter que procurar uma coisa para fazer, etc e tal. E em menos de 15 dias, ele chegou em casa e falou, olha, eu arrumei uma boa oportunidade de trabalho no interior, tem uma cidade assim, assim, assado, com muitas oportunidades. Eu tô cogitando a hipótese da gente ir para lá, o que você acha? Eu falei, imagina, minha família tá toda aqui, não faz sentido a gente ir, não, vai ser muito bom, e não é tão longe, a gente tem condições de ir e vir sempre que possível. Enfim, ele falou lá uma porção de coisas, eu comentei com a minha mãe, né, e ela falou, nossa, mas isso tá certo, e vocês vão viver aonde? Como vai fazer? E nós tínhamos a casa muito boa que eu tinha herdado do meu pai. Então ele falou para mim, nós podemos vender sua casa, comprar outra no interior, tudo direitinho. E sobra um troco, né? Sobra um troco de forma que pode deixar guardado, né? Para você, para as crianças no futuro. Porque você sabe, isso não é nada meu, eu não me interesso pelas suas coisas. E ele falou, ele estava numa empolgação, aí ele começou a fazer a cabeça das crianças, meus filhos eram crianças ainda, tinha recém entrado na escola, e começou a fazer a cabeça das crianças, de todo mundo, e me levou para visitar a cidade, as crianças amaram, e aí por fim eu falei, vamos tentar, né? Vamos tentar. E eu vendi a casa com ele vendeu. E aí nós compramos lá uma casa, era uma casa muito boa, não era o mesmo nível da que eu tinha recebido, mas era uma casa muito boa. Falei com a minha mãe, ela disse, isso não tá certo, uma coisa tão às pressas. E lá fomos. Só que quando a gente saiu, aconteceram assim algumas coisas. Os nossos filhos tinham entrado recentemente na escola, ele veio com uma conversa de que a gente podia deixar as crianças com a minha mãe, até a gente se adaptar, organizar alguma coisa com a escola, tudo direitinho, né, para as crianças não passarem por apuro, e depois voltava a buscar as crianças. Eu, a princípio, não achei muito legal, mas logicamente ele tinha razão, e foi assim que foi feito. A gente foi na frente e a proposta era levar as crianças. Quando a gente chegou lá, os primeiros dias estava normal. Se eu falar para vocês, olha, tinha um problema, não. Tava tudo normal.
E aí ele começou a ficar mais estranho. Ele saía muitas horas do dia e me deixava sozinha, o dia inteiro sozinha. Às vezes ele passava a noite fora, eu ficava sozinha, eu sempre sozinha. Eu falei, eu acho que esse cara tem outra, né? E eu comecei a receber ligações anônimas de uma mulher que supostamente era amante dele. E eu pressionei, ele abriu o jogo e eu falei pra ele, você se põe agora pra fora da minha casa. E ele falou assim pra mim, não, você que vai embora, porque essa casa é minha. Essa casa é minha. E ele foi atrás, pegou os documentos e me mostrou que a casa era dele. Enfim, nesse meio tempo, ele fez uma sacanagem tão grande comigo que tudo que era meu era dele. Tudo que era meu era dele. Eu não tinha casa, eu não tinha conta em banco, o carro eu já não tinha, ele tinha. Ele me botou pra fora com a roupa do corpo. Eu fui beber uma água, ele me disse que traria água pra mim, que não era pra eu pôr os pés na cozinha, senão ele ia chamar a polícia pra mim. Ele voltou com um copo de água e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu bebi aquele copo de água, eu não me lembro de absolutamente mais nada. Eu não me lembro de nada. Tudo que aconteceu depois que eu bebi aquele copo d'água, eu me lembro bebendo. E eu me lembro ele com ar de deboche, dizendo que me aturou muito tempo. Eu acordei completamente tonta, num lugar muito estranho, no mato. Era uma estrada de terra. Ele me largou no lugar inóspito, ele me largou longe. E eu não sabia o que fazer, eu andei. Eu não sabia o nome da cidade direito, assim, meu endereço. Eu não sabia de praticamente nada, tudo era muito recente para mim. Eu não conseguia contato porque eu não via telefone. Eu conversava com as pessoas. A minha mãe, ela não tinha um telefone fixo. Naquela época, não existia celular, né? Se existisse, eu fiquei incomunicável. Incomunicável. Eu dormi na rua. Eu comi coisa que as pessoas me deu. Eu passei fome. E não tomava banho. Eu não tinha comida. Como que eu ia tomar banho? E nisso minha mãe estava desesperada. E eu passei um tempo numa praça, eu já estava ficando enlouquecida. Porque eu não sei ainda se era efeito de alguma coisa que ele botou na minha bebida, mas eu não tinha compreensão total das coisas. Se eu falar para você que eu me lembro perfeitamente, eu tinha uma certa incompreensão do que se passou à minha volta. Porque hoje em dia eu percebo que não eram coisas tão difíceis de se resolver. E aí uma família me viu, eu contei a minha história mais ou menos, o que eu lembrava, porque eu tava com dificuldade para recordar as coisas. A família, ela se pôs a me ajudar e a mulher me abrigou. Hoje em dia a gente é muito amiga, viu? É uma amiga que eu não troco. E ela fez contato com a minha família. Conseguiu contato com a minha família. E aí o meu irmão e a minha mãe foram me buscar. E na época eu não lembro com quem que eles deixaram meus filhos não foram. Nossa, quando eu reencontrei a minha mãe e meu irmão, eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança. Reencontrar minha mãe e meu irmão
foi uma alegria, um alívio, foi uma felicidade, foi um agradecimento ali a Deus no meu coração, mas foi uma alegria. Aí nós nos abraçamos, os três ali juntos, nós choramos. A minha mãe, coitada, ela chorava copiosamente. E ela dizia que não confiava naquele homem. E aí eu fui com eles de carro. O meu irmão tentou, né? A gente foi até a cidade e por fim o meu irmão conseguiu localizar a casa que eu morava. O meu irmão, ele não conseguiu falar com ele não tava, portas sempre fechadas. E aí eu voltei para casa da minha mãe com uma mão na frente, outra atrás. Eu tinha meus filhos pequenos, que graças a Deus ficou sempre com a minha mãe, os cuidados dela. E o tempo foi passando, eu criei minha filha com a minha mãe, com o meu irmão. Meu irmão era casado, me deu muito apoio. Aí mais pra frente, graças a Deus, através de um advogado, resolvi tudo, consegui recuperar meus bens. O dinheiro, né? O troco que no caso tinha foi mexido. Eu não recuperei completo. Mas a casa eu recuperei, botei à venda e comprei a casa que por sinal, eu moro até hoje. Essa casa aqui que eu comprei, onde eu criei meus filhos, foi com a venda da casa do interior, do dinheiro que ele me roubou, a vida que ele me roubou, a humilhação que ele me fez passar. Foi difícil. Foi difícil.